Muito bem, chegamos ao 37º dia dessa jornada de 40 dias de milagres. E eu tenho certeza e convicção de que Deus já operou grandes milagres na sua vida e que você, se foi fiel ao Senhor na sua busca, nas suas orações, já viveu grandes milagres. E hoje nós vamos aprender sobre grandes desafios apontam para grandes milagres. E para isso, nós vamos ler a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17, no versículo 26, que diz assim a palavra de Deus. Então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto: o que receberá o homem que matar este filisteu e acabar com as suas provocações contra Israel? Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Todos nós já lemos, talvez você já leu, ou se não, já ouviu falar, já escutou sobre esta história, a história de Davi, a história de um rapazinho que venceu um gigante, que venceu um grande problema. Quem nunca ouviu falar sobre Davi e Davi matou Golias, ou Davi e as pedrinhas que mataram o gigante? Mas nós vamos aprender com Davi que é necessário uma vida com Deus para viver esse grande milagre. É bonito ouvir a história, é bonito ver como que Deus agiu, É bonito ver, bonito de ler, de ouvir como Deus ele age na vida das pessoas. E talvez hoje você esteja enfrentando um gigante, talvez hoje você esteja como Davi, com um grande problema diante de você, com uma circunstância que você não consegue ver solução, mas Deus, ele pode te ajudar. Deus, ele pode ajudar você a vencer esse gigante. Qual é o nome do seu gigante? O nome do gigante que Davi teria que enfrentar era Golias. Qual é o nome do seu gigante? Talvez o seu gigante seja um casamento fracassado, talvez o seu gigante seja um casamento que está se ruindo, talvez o seu gigante seja problema com os filhos, talvez o seu gigante seja problemas financeiros, problemas de saúde. Não importa o nome do seu gigante, o que importa é você confiar no Senhor, o que importa é você acreditar em Deus e acreditar que Deus ele pode te ajudar. E o que nós aprendemos com essa história de Davi? Eu aconselho você a fazer a leitura deste capítulo 17 de 1 Samuel, para que você aprenda sobre essa história, conheça bem essa história, Porque assim como Davi, nós podemos vencer esses gigantes. E o que Davi nos ensina, o que nós aprendemos aqui, diante da palavra de Deus, com essa história de Davi, para vencer os nossos gigantes? O primeiro passo que nós temos aqui é ser ungido de Deus, Ser ungido. Davi, ele não enfrentou o gigante de qualquer jeito. Davi, ele não foi lá de qualquer maneira, mas Davi, ele tinha uma história com Deus. Davi, ele tinha uma história de vida com o Senhor. E ele tinha uma unção, algo que Deus entregou sobre ele, algo que Deus colocou sobre a vida de Davi para que ele vencesse o gigante. Então, seja ungido de Deus, tenha uma história com Deus, tenha um propósito diante de Deus, tenha uma vida com Deus. Isso é a primeira coisa que nós aprendemos com Davi, ser ungido de Deus, ser ungido pelo Senhor. E aonde Deus ele ungiu Davi? No pasto, quando ele estava cuidando das ovelhas do seu pai, quando ele buscava Deus, quando ele estava diante de Deus. E lá na frente, quando nós já conhecemos um Davi rei, um Davi, um homem experiente, ele comete um grande pecado. Ele peca com Betseba, ele peca, ele entristece o coração de Deus, e quando ele ora se arrependendo, ele diz para Deus: Deus, o Senhor pode tirar tudo de mim, o Senhor pode me tirar o reino, o Senhor pode me tirar a vida, o Senhor pode fazer o que quiser comigo, mas não me tire a tua unção, porque Davi, ele sabia que ele dependia da unção de Deus. O segundo passo, Davi soltou as cargas.
Não dá para vencer o gigante com as cargas do passado. Não dá para vencer gigante com traumas passados. Solte as suas cargas. Deixe Deus te direcionar. Deixe Deus dirigir você. Queriam colocar sobre Davi grandes armaduras, grandes, armas, mas não era isso a vontade de Deus. Então, Deus, Ele quer te abençoar, mas o que você precisa fazer? Soltar as suas cargas, lança fora o peso, lança fora os traumas, viva com o Senhor Jesus. Terceiro passo que nós aprendemos com Davi: tenha experiência com Deus. Tenha experiência com o Senhor. Quando Davi ele chega naquele campo de batalha, ele diz para o rei Saul: eu já enfrentei uma ursa, eu já enfrentei um leão. Davi ele tinha experiências com Deus. Você precisa ter as suas próprias experiências com o Senhor. Tenha uma vida com Deus, tenha uma vida com o Senhor Jesus. O quarto passo que nós aprendemos com Davi: esteja preparado para a batalha. Isso é muito importante. Esteja preparado para a batalha. Saul tentou colocar sua armadura em Davi, não deu certo. Davi não tinha condições de lutar com aquela armadura, porque ele era um jovem, um menino ainda. Saul já era um homem alto, um rei poderoso, e as armaduras de Saul não serviam para Davi. Davi, ele não era um guerreiro, ele era um pastor de ovelhas, ele tinha suas próprias armaduras. As armaduras de Davi eram a oração, a busca com Deus, a experiência que ele tinha com Deus, era a unção que Deus tinha dado sobre a vida dele. Então, esteja preparado para as batalhas, se prepare, assim como Davi, tenha vida com Deus, tenha suas experiências com Deus, não fique olhando para a vida do outro, para o que aconteceu com o outro, mas tenha suas próprias experiências, seja preparado para a batalha. O quinto passo: profetize. Profetize. Todo mundo que fala que Davi venceu o gigante com uma pedra, mas Davi venceu o gigante com a palavra de Deus, profetizando, porque o que Davi fez? Ele acreditou, ele diz: hoje mesmo o Senhor entregará esse incircunciso nas mãos de Israel. Antes de Davi sair para a batalha, ele já havia profetizado a vitória. Antes de Davi enfrentar o gigante, ele já havia profetizado que ele sairia vencedor. Então profetize a vitória, ainda que o seu gigante esteja crescendo diante de você, profetize a sua vitória. E o sexto passo: você precisa acreditar nas armaduras e estratégias de Deus. Davi não tinha armadura, Davi não era um guerreiro. O que Davi tinha? Uma pedra, mas ele acreditou, ele tinha uma pedra e uma funda, mas ele acreditou que aquilo era suficiente, ele acreditou que Deus estaria com ele, porque não era propósito de Deus que Davi estivesse armado, que Davi estivesse com lanças, mas que Davi estivesse com as armaduras de Deus. Acredite nas armaduras de Deus, acredite no poder da oração, acredite no poder da palavra, e você vencerá todo e qualquer gigante que se levantar diante de você. Todo vencedor de gigantes começa vencendo no pasto. E você só vencerá os gigantes se confiar em Deus. Receba essa palavra. Você só vencerá os gigantes se você confiar em Deus. Que Deus ele abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida e que você termine essa jornada cheio da graça de Deus, cheio do poder de Deus, em nome de Jesus. Fique com Deus.